Salve, salve, marujada do tenebroso! Bem-vindos a mais um Universo Simulado. E hoje eu vou te mostrar e vou te provar que um RPG se faz com muitas referências. Não acredita? Eu sou Luiz Cláudio Gonçalves e você está no Universo Simulado, porque a realidade não é o suficiente. Vamos nessa! Você que está debulhando os mares desse vídeo intrépido, por favor, não se esqueça de fazer a sua rotina no navio, de chegar lá e curtir o vídeo, certo? Se inscrever no nosso canal, passa esse vídeo para geral, passa para o teu tio que é marinheiro, que ele acha que é marinheiro, só porque de vez em quando ele pega uns peixes, manda para ele poder entender como é que funciona o mundo de Tordesilhas. Quem sabe ele não joga com você, rola alguns dados e vira um pescador decente no mundo da fantasia. Vamos nessa! Muita gente me pergunta quais foram as referências que eu adotei para a criação do universo de Tordesilhas, Sabres e Caravelas. É uma pergunta muito válida porque muitos autores novos não sabem como desenvolver um projeto. E aí eu pensei, cara, seria legal a gente estar debatendo sobre isso. Então, eu sempre tento pensar da seguinte forma, cara. Eu faço o meu recorte. Nesse recorte, eu coloco minhas principais referências dentro daquilo que eu vou escrever. Ok? No Obscura, por exemplo, a pegada foi falar sobre filmes trash, né? Esses filmes assim de terror que a galera acha meio fora do padrão, né? Foram esses que eu peguei pro Obscura. No caso do Tordesilhas, eu tinha que reproduzir aquele cenário capa-espada, né, velho? Típico das histórias de pirata. E como é que eu decidi fazer isso? Eu falei, porra, seguinte, vamos botar nesse pacote clichês do universo de capa-espada e depois que eu criar esse baú de clichê, essa panela de clichê, eu vou começar a sacudir. Por quê? RPG, se você prestar atenção, o RPG trabalha muito em cima de clichês, né? Você pega, por exemplo, as raças, o tipo de fantasia do Tolkien, ou seja, os clichês do Tolkien, você pega o tipo de bárbaro do Conan, ou seja, o clichê de bárbaro do Conan, e aí você vai montando mais ou menos o seu cenário. Só que eu não queria parar por aí. Eu queria pegar esse clichê, que é tão importante pro gênero, para os jogos de RPG, e eu quando falo desses clichês, pessoal, não estou falando mal não, tá? É uma característica do RPG que é válido, porque como geralmente você está adaptando alguma obra literária, como por exemplo jogar o Call of Cthulhu, né? Você está jogando um mundo de RPG, um mundo literário, desculpa, que ele existe, né? Porque o clichê é importante por um outro motivo, ele cria uma identificação rápida do jogador. Imagina então um cenário de fantasia completamente composto por raças que você desconhece totalmente. Vai demorar um tempo para eu conseguir absorver, entende? Agora, se eu começar a utilizar alguma coisa de Tolkien ou alguma coisa de um folclore conhecido, como o Curupira, que agora entrou no Tordesilhas para a segunda edição, fica mais fácil da pessoa assimilar. Se você prestar atenção, os jogos do Dungeons and Dragons, especialmente os mais clássicos, os cenários do Dungeons and Dragons, trabalhavam sempre as raças tolkianas e uma ou outra raça nova, que era um pouco adaptada em alguma coisa que já existia, porque isso facilita a identificação. Só que eu não queria parar por aí. Eu queria sim criar esse pacote de clichês, mas eu gostaria de fazer duas coisas importantes para tornar Tordesilhas único e especial. Eu queria, primeiro, depois que eu fechasse esse pacote de clichês, esse meu recorte de clichês, eu gostaria de anexar coisas que não tem nada a ver com o gênero capa-espada. Ok? E depois que eu fizesse isso, eu queria subverter algumas características do gênero capa-espada ou alguns desses clichês. Isso foi muito doido, sabe? Então vamos lá. Se o elfo, né, ele existe no cenário de Tordesilhas, ele acaba se tornando um pouco quase como um antagonista do restante do pessoal, posto que Castélia é uma das nações mais odiadas do cenário e Castélia pertence aos elfos, né? Essa mesma perversão acaba acontecendo com o contexto histórico. Tordesilhas tenta te explicar de maneira mais fácil a situação do cenário utilizando a mesma geopolítica do nosso mundo. Então você vai ter sim uma briga entre Lusitânia, que seria Portugal, com Castélia, que seria
Espanha. Contudo, Espanha é feita por elfos e é composta por elfos e Lusitan por descendentes de anões. O mesmo contexto político, mas dentro de um mundo de fantasia que acaba alterando pra caramba essa ideia. Uma das coisas que eu acho mais maneiras no Tordesilhas é que, por exemplo, você tem as especiarias, e as especiarias também são o motivo das grandes navegações, assim como no nosso mundo. Só que no mundo de Tordesilhas, as especiarias não são seda, canela e essas coisas tediosas. Não. São poções mágicas, artefatos poderosos, né, cara? E todo tipo de doideira que surge no Oriente e é vendido, né, em Alexandria. A gente vai ter um vídeo sobre essas especiarias, vocês vão ver que tem até uma crítica social alicerçada nisso aí. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Você faz o recorte com os clichês, com as referências, né, com o material que você gosta. Você pega material que não é do cenário, que não é do gênero, e você joga também nesse panelaço, e depois você vai sacudir para poder subverter e fazer diferente. Então vamos lá, eu trouxe para vocês uma lista aqui das nossas principais referências em Tordesilhas, sabres e caravelas. Vamos nessa, eu vou ter que pegar cola, porque é coisa pra caramba. Ó, primeiro, velho, nós temos, a nossa primeira referência é Alexandre Dumas, né? Alexandre Dumas é o deus do capa-espada. Nós pegamos muitas referências dele, como por exemplo, os Três Mosqueteiros, os Irmãos do Corso, o perfeito Homem da Máscara de Ferro, né, cara? A gente pega todo esse material do Alexandre Dumas. Alexandre Dumas é muito importante. Tanto é que o continente principal de Tordesilhas chama-se Alexandria, em homenagem ao nosso querido Alexandre Dumas. Outro muito importante para o contexto de Tordesilhas foi Emílio Salgari. É por isso que o nome daquilo que seria a nossa África é Salgarian, em homenagem a Emílio Salgari. Esse cara nos brindou com vários livros sobre piratas, né, como Sandokan e tal, mas uma que eu sou apaixonado é o Corsário Negro. O Corsário Negro, cara, ele é a base para a pirataria de Tordesilhas. Eu sou apaixonado por esse livro, e é um livro que fala muito sobre esse contexto. Inclusive, muito dos jargões, dos termos que a gente acaba utilizando em Tordesilhas são inspirados na maneira de falar do Corsário Negro. Excelente livro. Shakespeare é fundamental para Tordesilhas. Eu gosto de dizer que a fantasia de Tordesilhas ela é shakespeariana e brasileira. Eu gosto de brincar com essas duas paradas, entende? Por exemplo, todas as raças novas do Tordesilhas são inspiradas em algum personagem de Shakespeare. Por exemplo, os sereanos, né, sempre indecisos entre o mar e a terra, eles são inspirados em Hamlet. Os Pucks, como o nome já diz, são inspirados no Puck do livro Sonhos de uma Noite de Verão. Enquanto que os ébanos são inspirados em Otelo. Os brucutus, que vão sair agora na próxima edição de Tordesilhas, eles são inspirados na Megera Domada. Enquanto que o excelente, né, o Marquês de Veneza, eu acho que esse é o nome, se não tiver eu vou me corrigir, foi inspiração para os Aquedes, né? Então, a nossa ideia, né, cara, é sempre trazer Shakespeare para o Tordesilhas, porque simplesmente Shakespeare é incrível. E ele dita a mentalidade do mundo real, né, do homem moderno, do homem, da mulher moderna, dessa sociedade que está se formando. Porque Tordesilhas não é mais medieval, Tordesilhas já está indo para a era moderna. Inclusive, a principal referência mesmo do Tordesilhas foi Cyrano de Bergerac. Poucas pessoas sabem, mas Cyrano de Bergerac ele existiu mesmo e foi um autor que possivelmente foi um dos primeiros a escrever sobre ficção científica, porque Cyrano ele escreveu sobre um livro onde o homem ia para a Lua, saca? Mas tem um livro chamado Cyrano de Bergerac que é um romance histórico escrito por Rostand, e é um livro incrível, né? Que eu tento retratar muito da ideia do Tordesilhas nele, porque é um cara que ele é um baita espadachim, mas com o nariz assim um pouco maior do que o normal, tá ligado? E ele é apaixonado pela prima Roxana, só que Roxana é apaixonada pelo rival dele em esgrima.
e ele tenta ajudar a Roxana a ficar com o homem que ela ama, porque ele entende que por ele amá-la, ele deve ajudá-la a ter aquilo que fará dela feliz. Então Cyrano é uma obra-prima que tem que ser lida, sabe, que tem que ser conhecida e que foi uma das inspirações mais importantes do nosso cenário de navegação predileta. Vamos continuar. Obviamente nós temos aqui 3 nomes especiais pra caramba que não podem ser esquecidos, que é Tolkien, óbvio, né? Você tem as raças clássicas do Tolkien, que no Vanguarda e no Tordesilhas não são chamados de raça, mas de povos, né? De Tolkien. E Lovecraft também, cara. Lovecraft é muito importante pro cenário de Tordesilhas, porque no mundo de Tordesilhas tem essa coisa de que o passado é muito perigoso e essa sugestão de que no passado nós fomos contactados por entidades alienígenas. Então, isso tem muito, muito mesmo do livro Eram os Deuses Astronautas, que foi inclusive inspiração do Lovecraft para poder criar Cthulhu, beleza? E Swift, cara, quem poderia esquecer de Swift, que inclusive tem um nome de um reino, acho que é o nome do reino dos Pucks, se eu não me engano, que é Swift. Quem é Swift? Você vai perguntar, calma, eu vou te responder. Swift foi o criador de As Viagens de Gulliver, que é um livro incrível de fantasia, com forte crítica social, que a gente aplica em Tordesilhas com muita força. Tordesilhas tem muita crítica social escondida ali, né? E também temos muitos elementos de fantasia bem doida, do tipo, cara, você chega numa ilha onde todo mundo é pequenininho, todo mundo é gigantesco, e coisa bizarrona assim, muito mesmo do nosso querido Swift, ok? Essas são as principais referências dentro do recorte que nós fizemos. Mas nós também jogamos outras paradas nesse caldeirão, ou referências um pouco menores, como por exemplo Zorro. Quem pode esquecer do Zorro, não é verdade? Tanto o filme do Antônio Bandeiras, quanto o filme da Disney, né, a série que tinha da Disney, muito antiga, e também, por que não dizer, o próprio livro, né, cara, que nós lemos também, e nós somos apaixonados por Zorro. Zorro está lá em altas doses do Tordesilhas. Também botamos algumas pitadinhas de Pimpinela Escarlate, escrito pela Emma Orczy, e que possivelmente, cara, foi o primeiro super-herói mascarado da literatura. O Pimpinela Escarlate, ele era um cara que ditou as regras para praticamente todo herói mascarado que você conhece, inclusive o Batman. Ele era um cara que ele ajudava nobres inocentes a fugir da Revolução Francesa, né? Isso na literatura, é claro, na história, e ele sempre deixava uma Pimpinela Escarlate nos lugares onde ele atacava. Então, foi um baita de um personagem que acabou sendo um pouco esquecido nos dias de hoje. E eu cometeria um crime gigantesco se eu não falasse para vocês de A Ilha do Tesouro, que é um excelente livro também, que já teve várias adaptações para o cinema e que está, obviamente, com fortes dosagens em Tordesilhas. Aqui no Brasil, cara, eu li um livro que também está no Tordesilhas, chamado Cérbero, o Navio do Inferno. Vou botar isso aí também, eu vou usar como referência também para Tordesilhas. E não podemos esquecer também do cinema, né, das séries de televisão. Nós tivemos A Ilha da Garganta Cortada. Eu confesso para vocês que eu não tive muita paciência de ver filmes muito antigos de pirata, não, porque eu achava eles muito alegres, sabe, lutando com um sorrisão, eu achava aquilo muito ridículo. Mas eu cheguei a ver A Ilha da Garganta Cortada, todos os filmes baseados em livros do Alexandre Dumas, porque é minha obrigação, mas A Ilha da Garganta Cortada ele não é baseado em Alexandre Dumas, mas é excelente. Morgan é uma das personagens mais interessantes do universo de pirata, é incrível. Vejam A Ilha da Garganta Cortada, que eu vou te falar uma coisa, dá de 1000-0 a todos os filmes de Piratas do Caribe que saiu depois do primeiro. Porque Piratas do Caribe também foi uma inspiração para mim. O primeiro Piratas do Caribe, o restante é tudo lixo, pode jogar fora aquela merda. Mas o primeiro é excelente e tem muito do espírito de Tordesilhas. Tá vendo como é que tá crescendo aqui nossa panela, né? Mas calma que eu vou botar elementos de fora, aguenta aí. E aí, galera, também tem uma série que não foi referência para a criação do primeiro livro, mas que eu usei muito para fazer a segunda edição, que nós estamos lançando já esse ano, 2021, que foi a série Black Seal, né? O pessoal tava falando, Luiz, vê, eu não queria ver, achava meio chato. Eu vi, me apaixonei e com certeza entra com força
no mundo de Tordesilhas, especialmente no Oceano Desconhecido, que foi o livro que nós lançamos em 2020, no início, nós fizemos o financiamento coletivo em 2020, lançamos em 2021 e que já está disponível para você que queira adquirir. Nós temos a Nação de Barbados, né? Ela já existia antes em Tordesilhas, mas quando eu vi o Black Seal, eu consegui ampliar um pouco mais as ideias de Barbados, né? Então, cara, pode procurar. Se você não tem Tordesilhas, Oceano Desconhecido, entre em contato com a gente aqui nesse telefone aqui, ó. Olha o telefone, tá vendo? Que você vai conseguir ter contato e conhecer mais sobre Tordesilhas, Oceano Desconhecido, porque é uma maravilha. Compre o livro, cara, que você vai adorar, e você vai tirar esse escritor das ruas, vai dar um abrigo para ele e me incentivar a escrever cada vez mais. Mas vamos lá, que o nosso caldeirão já está começando a ferver. Nosso caldeirão está fervendo, mas não acabou. Agora que o clichê tá na panela, velho, eu vou começar a botar elementos de fora, tá? E aí eu vou pegar quadrinhos. Se você perceber, Tordesilhas tem muito de quadrinho, cara. Especialmente quando você fala de poderes, magias, especiarias. Tem muita coisa ali que é inspirado em quadrinhos da Marvel, da DC, sabe? Essas obras maneiríssimas que a gente conhece. Beleza. E aí eu pego também Star Trek, cara, porque Star Trek é Deus, Star Trek é vida. Star Trek, desculpa aí, é a melhor série de televisão, sabe, da história da humanidade, né? E com certeza, se existe um paraíso, nós estaremos nele vendo reprises de Star Trek. Presta atenção no que eu tô falando. Se você morrer, me fala pra gente poder ficar ligado nisso. Vamos voltar aqui. Não fala não que eu vou ficar com medo. Não fala não. Desculpa, não fala não. Voltando. Tem duas coisas que eu acho muito legais em Star Trek e que nós trouxemos para Tordesilhas. Primeiro é o seguinte, cada planeta de Star Trek, especialmente da série clássica, cada planeta é um universo completamente diferente, com conceitos, com crítica social, com elementos diferentes. Então nós trouxemos isso também para o Tordesilhas, onde cada ilha que você encontra, né, aproveitando um pouco da ideia de Swift, das viagens de Gulliver, cada ilha é um universo completamente diferente, com ideias diferentes, com fenômenos naturais diferentes. Então, essa foi uma ideia, cara, que eu peguei de Star Trek. A outra é que eu acho muito legal no Star Trek o seguinte, você coloca um maluco com uma orelha pontuda, ou você coloca uma marca na testa de outro, cria uma cultura super bem desenvolvida e pronto, cara, você tem uma raça ou um povo completamente diferente do humano. Porque Star Trek se preocupa muito com a cultura, né, dos povos alienígenas, mais do que com o visual. E eu percebi que isso era bem legal. Falar sobre um povo em Tordesilhas /Vanguarda é muito mais sobre descrever a cultura, o jeito de pensar, o jeito de viver, do que necessariamente poderes. Porque o legal é você interpretar um novo povo e não acumular bônus para rolar um teste idiota. Esses elementos nós tiramos de fora, começamos a sacudir e tal, mexendo sempre, mudando algumas coisas, fazendo diferente, colocando muitas das nossas experiências também, e aí você acaba criando um material completamente novo. Estou comentando isso com vocês porque eu tenho muita gente que às vezes tem medo de escrever, você tem uma boa ideia, você tem medo de escrever, porque você fala, poxa, vai ficar parecido com A, com B, com C. Vocês terem uma ideia, se vocês prestarem atenção, em momento nenhum eu citei RPG. Eu não me inspirei em RPG nenhum. Por quê? Porque eu tive medo disso, de repente eu ler outros jogos sobre pirataria, como por exemplo o Sétimo Mar, e eu acabar me influenciando por Sétimo Mar. Seja por eu imitar coisas que ele também trabalhou, ou por eu ter medo de fazer alguma coisa igual e acabar desperdiçando uma boa ideia. Vocês estão entendendo? Então eu evitei ao máximo. Eu só fui conhecer Sétimo Mar depois que Tordesilhas já havia sido lançado, até o Ruim Sangue já tinha sido lançado. Aí eu fui conhecer, né, o Sétimo Mar. Então tá aqui, né, velho? Tá borbulhando aqui, tá crescendo, beleza. Então, mas tem mais elementos que nós trouxemos de fora. Eu sou professor de filosofia também. E tudo que eu trabalho, eu sempre tento trazer alguma coisa da minha profissão. Então eu peguei principalmente um filósofo que eu percebi de cara que tinha tudo a ver com o cenário de Tordesilhas. E você que é fã do Tordesilhas, saiba que da capa da primeira edição até aquela capa de trás, que eu não sei o nome, do Oceano Desconhecido,
passando por todo o material gratuito. E cara, nós lançamos muito material gratuito para o Tordesilhas. Todo o Tordesilhas, todo ele, é baseado no nome de um filósofo, Sartre. É o existencialismo puro. Tudo no Tordesilhas é feito pensando a ideia do existencialismo, sabe? O homem, ele é autor e vítima da sua própria existência, né? Isso está muito forte em cada pedaço de Tordesilhas, em cada légua que você navega no nosso cenário. Então, em alguns momentos eu pego Nietzsche também, especialmente no Rum e Sangue. Eu peguei muito do Nietzsche. Então, com esse caldeirão funcionando, eu começo a escrever. E é esse o grande barato. Você não deve ter preguiça de escrever. Se você quer ser escritor, você tem que escrever todo o dia. Todo dia eu acordo 4h30 da manhã, malho por meia hora, de 5 horas até a hora que eu saio de casa eu estou escrevendo. Saio de casa para ir trabalhar, né? Eu pego um trabalho 7 horas, saio 6 de casa, 6h30 mais ou menos, dependendo do lugar. Eu sou professor, trabalho em vários lugares, mas eu estarei escrevendo nesse período, longe do celular e, sabe, fazendo meus dedos bailarem no teclado, feito alucinados para escrever. Tem dia que eu passo o final de semana inteiro escrevendo. E às vezes eu não uso nada do que eu escrevi, mas eu sei que o exercício é importante. E você consegue consolidar ideias na sua cabeça, você consegue aprender a arquitetar as palavras para formar uma frase. E nenhum esforço é em vão. Agora, se você quer escrever, não tenha medo das suas ideias e não tenha preguiça de registrá-las. Você consegue, não desista, mas faça disso um exercício diário. Então é isso, pessoal. Essas são as referências que nós utilizamos para fazer o Tordesilhas, Sábios e Caravelas. Se você não conhece, procura. Vale lembrar que Cyrano tem um filme com Gerard Depardieu, que é maravilhoso, vale a pena ver. Procura, porque vale muito a pena. Pare, larga um pouco o celular, larga um pouco a televisão, vai ler um livro, parceiro. Vai ler um livro, se concentra naquelas letras maravilhosas, porque você consegue. E nunca, jamais abandone seu sonho. Você é o tamanho do seu sonho, cara. Não desista nunca. Desistir de um sonho é desistir de si. Paz, crescimento e força. Os